Você já se perguntou por que o Antigo Testamento fala tanto em sacrifícios? Muitos dizem que Deus parecia cruel, exigindo sangue de animais. Outros afirmam que ele era apenas mais um entre tantos deuses, sedentos por sangue. Mas e se tudo isso foi uma leitura superficial, mal interpretada? E se o sangue nunca tivesse sido para Deus, mas sim para conter algo muito mais sombrio? E se os sacrifícios fossem um grito pedagógico, um reflexo da gravidade, do pecado e da ação de um acusador invisível? Neste vídeo vamos expor a verdade por trás dos sacrifícios. Vamos entender o papel esquecido de Azazel, o que realmente aconteceu com Adão e Eva e o significado do Cordeiro. E por que, no fim de tudo, o próprio Deus se tornou o Cordeiro final? Olá, pessoal! Eu sou Janaína Gonçalo e este é o canal Quem Tem Ouvidos Ouça. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os sacrifícios de animais na Bíblia. Seria um ato de um Deus sanguinário? Sedento por sangue, como muitos dizem? Ou tem algo a mais nessa história que não foi averiguado profundamente, apenas superficialmente? Este vídeo nasceu de um comentário deixado no meu último vídeo chamado O Segredo Oculto na Bíblia, aquele vídeo sobre os gigantes e as guerras do povo hebreu. Se você não viu, eu vou deixar linkado nos cards aqui na tela, ou na tela final do vídeo, ou no comentário fixado. Em algum desses lugares, o meu último vídeo, O Segredo Oculto na Bíblia, a respeito das guerras de Israel, a verdade por trás das guerras de Israel. Vou deixar ele linkado em algum lugar aqui. Se você não viu, assiste lá, porque senão você está perdendo, pois ele está bombástico e esclarecedor, né? Muitas informações importantes sobre a origem dos gigantes, sacerdotisas rituais, abduções, tudo linkado a um grande mistério que envolve o Oriente Médio. Então, se você ainda não viu esse vídeo, você vai clicar em um desses links que eu falei aqui, ou nos cards, ou na tela final do vídeo, ou no comentário fixado. Eu vou estar deixando esse vídeo aí para vocês assistirem. Mas esse vídeo de hoje, ele foi inspirado, ele nasceu de um comentário deixado nesse último vídeo que eu acabei de citar. E uma pessoa, ela perguntou assim nos comentários: mas e os sacrifícios de animais? Por que Deus precisava de sacrifícios? Tem alguma coisa errada. Esse foi o teor do comentário deixado no último vídeo. E a partir desse comentário, eu gerei esse vídeo, eu comecei a fazer um roteiro e a pesquisar para trazer para vocês aí a resposta dessa indagação, que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Então, esse vídeo de hoje nasceu a partir desse comentário deixado no último vídeo. E essa dúvida gerou esse vídeo de hoje, em onde eu vou te mostrar tudo e mais um pouco por trás dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento. E o melhor, uma reflexão profunda, imersiva e impactante, eu vou deixar para o final deste vídeo. Então, fica comigo até o final, que, como sempre, você não vai se arrepender. Então, vamos pro vídeo, né, pessoal? Vamos parar de mais delongas e vamos pro vídeo. Capítulo 1.
O salário do pecado é a morte. A Bíblia é clara. Ela fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Quando Adão e Eva pecaram, o resultado natural não foi apenas espiritual, foi judicial. Eles romperam com a fonte da vida. Por isso, mereciam a morte. E segundo tradições antigas, o acusador Azazel imediatamente reivindicou suas vidas. Você sabia disso? Mas Deus, Yahweh, o Criador, não os destruiu. Ao invés disso, ele os cobriu com túnicas de pele. Gênesis 3, versículo 21. O texto não diz de onde veio essa pele, mas sugere um ato simbólico, a morte de um inocente no lugar dos culpados. E ali foi plantada a semente da substituição. Capítulo 2. Os povos pagãos e os deuses sanguinários. Nos tempos antigos, muitos povos ofereciam sacrifícios humanos, os cananeus, os amalequitas, os filisteus, moabitas, todos participavam de rituais cruéis onde matavam até crianças. Jeremias 7,31. Construíram os altos de Tofete para queimarem seus filhos e suas filhas no fogo, coisa que nunca ordenei, nem subiu ao meu coração. O deus Moloque era um dos mais temidos. Sacrifícios de bebês eram queimados vivos em seus braços de metal, terríveis braços de metal. A Bíblia chama isso de abominação. Enquanto os falsos deuses exigiam sangue humano, o Deus de Israel criava um contraste. O sangue de um animal inocente para ensinar o valor da vida, não para satisfazer sua crueldade. Algo muito diferente. Levítico 18, 21. Não darás nenhum dos teus filhos para dedicar a Moloque. Capítulo 3. O papel de Azazel, o acusador espiritual. Antes de falarmos sobre o papel de Azazel, eu separei um pequeno estudo sobre os vários tipos de ofertas de sacrifício na Bíblia, e eu vou explanar de forma rápida e objetiva para vocês aqui. Então agora nós vamos passar, antes de nós falarmos sobre o assunto Azazel e o Yom Kippur, nós vamos passar para uma explanação bem rápida sobre os tipos de sacrifício que existiam descritos na Bíblia, em que é mal compreendido por muitas pessoas. Então eu vou estar aqui, antes da gente continuar o nosso estudo, vou estar compartilhando aqui algumas passagens bíblicas com vocês na tela e a gente vai dissertar sobre isso. Deixa eu ver se está aparecendo, deixa eu dar uma verificada, já está aparecendo aí para vocês. Então é o seguinte, vou dar uma lidinha aqui num artigo para a gente ver direitinho aqui sobre os tipos de sacrifícios mencionados na Bíblia, ok? Então acompanha aí a leitura comigo, não sai do vídeo, vamos entender sobre a realidade desses sacrifícios. Vamos dar uma olhada em algumas cerimônias de sacrifício que aparecem várias vezes na Bíblia e que podem ajudar na nossa compreensão. Então vamos lá, ó. O primeiro é classificação pelo propósito do sacrifício. Então, a gente vai conhecer agora aqui algumas classificações de propósito do sacrifício. Oferta pelo pecado, oferta pela culpa e oferta pacífica. Então, essas são as classificações do propósito dos sacrifícios mencionados na Bíblia. Então, vamos lá. Existia a oferta pelo pecado, oferta pela culpa e oferta pacífica. Oferta pelo pecado. Era um sacrifício oferecido para conseguir a expiação de um pecado não intencional. Havia uma oferta pelo pecado para expiação do pecado de toda a congregação de Israel ou do sumo sacerdote e uma oferta pelo pecado para expiação do pecado de um indivíduo. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Levítico 4, 3 ao 12.
Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado. Levítico 4, 13 e 26. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Levítico 4, 27 e 35. Pelos pecados que os israelitas cometeram durante um ano, e pelo pecado do sumo sacerdote, se oferecia uma oferta pelo pecado com um bode ou um novilho no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, segundo o calendário sagrado. Levítico 16, 11 e 19. Nos tempos do Novo Testamento, Yahushua derramou seu sangue na cruz como a verdadeira oferta pelos pecados, para expiar os pecados do povo. Então, nós vemos aqui que existia os pecados pela coletividade, os sacrifícios pelo pecado da coletividade, os pecados de um indivíduo, e existia também aquele sacrifício que era oferecido durante um ano pelo pecado do sumo sacerdote, que oferecia por ele e pela família, e pelo pecado da coletividade no dia da expiação, que era separado um bode e um novilho. Então, continuando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Yom Kippur, o dia da expiação, após essa explanação aqui dos tipos de sacrifício e suas classificações. Quando, porém, veio Yahushua como sumo sacerdote dos bens já realizados, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. E aí, na nossa parte 2 aqui das classificações dos sacrifícios oferecidos, nós tínhamos a oferta pela culpa. Era um sacrifício oferecido para obter o perdão de pecados ou para ser perdoado do pecado que alguns cometiam, violando a lei de Yahweh, Deus, o Criador, inconscientemente com respeito a alguma coisa sagrada ou possessão. Existia também a oferta pacífica, parte 3 aqui do nosso estudo, sobre os sacrifícios existentes na Bíblia. Era um sacrifício oferecido para agradecer a Deus por ter perdoado um pecado. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Era uma sombra da promessa futura que está relatada em Romanos 5,10. A oferta pela culpa era uma oferta de agradecimento pelo perdão dos pecados. E aí nós temos mais uma classificação. Classificação pelas ofertas: holocausto, oferta de manjares e oferta de libação. A palavra holocausto vem de olá, em hebraico, que significa fazer subir a Deus em fumaça. É oferecer um sacrifício a Deus por queimar animais. Isto era o tipo de oferta que os israelitas mais usavam quando eles ofereciam uma oferta para Deus. Era oferecido um holocausto, e em cada holocausto contínuo, no dia de repouso e nas festas solenes, quando um indivíduo ou um grupo oferecia um sacrifício, oferecia cordeiros, cabras ou bois. Mas se alguém era muito pobre para oferecer esses animais, oferecia rolas ou pombos em holocausto. Geralmente, um holocausto era oferecido junto com oferta de manjares ou oferta de libação. Um holocausto era oferecido por um indivíduo ou por um grupo com o fim de receber a remissão de pecados, tendo misericórdia pela ira de Deus através do aroma do holocausto. O holocausto era um sistema o qual mostra como um exemplo que Yahushua seria uma oferta de sacrifício e carregaria os pecados do seu povo, para que eles recebessem a misericórdia pela ira de Deus e a remissão de pecados.
através dos sacrifícios realizados para o perdão de pecados, e é isso que eu quero deixar bem claro aqui, ó, através dos sacrifícios realizados para o perdão de pecados no santuário terreno, nos tempos do Antigo Testamento, Deus mostrou o verdadeiro sacrifício realizado no santuário celestial, porque isso seria uma prefiguração de qual Yahushua, como o Cordeiro diarro que tira o pecado do mundo, se ofereceria como aroma suave e agradável. E vocês vão entender já já o motivo de tudo isso. A maioria dos sacrifícios relatados aqui nesse estudo estão relacionados ao pecado, ao perdão de pecado, à remissão do pecado, à remissão pela culpa, à remissão pela transgressão. Tudo está relacionado com o pecado e a remissão e o perdão dos pecados. Você vai entender o propósito e o motivo disso mais à frente nesse vídeo. Então não saia daqui, não saia desse vídeo e continua até o final, porque o final vai ser surpreendente. Você vai entender o motivo de tudo isso aqui e que nada disso que era oferecido era para saciar a fome ou a sede de sangue de um Deus sanguinário. Tinha um propósito oculto que você vai entender quando nós falarmos sobre o dia da expiação, sobre Azazel e sobre quem reivindicava o sangue pela culpa. Quem realmente reivindicava o sangue pela culpa. Outra oferta aqui, né, outra parte desse estudo fala da oferta de manjares. Era um sacrifício oferecido com grãos. As ofertas eram feitas de flor de farinha, cozidas no forno, na assadeira ou preparadas em frigideira. A porção memorial da oferta de manjares era queimada sobre o altar e o restante era dado ao sacerdote. Não houve casos em que a oferta de manjares foi oferecida sozinha. Sempre depois, essas ofertas sempre tinha a parte do sacerdote ali, porque aquela parte toda da cultura dos levitas de receberem parte da herança de tudo, tanto das terras como da colheita, dos sacrifícios. Então, tudo tinha o seu propósito de ser. Terceira parte aqui, oferta de libação. Era um sacrifício oferecido como quarta parte de uma jarra de vinho, né? Que era usada como unidade de líquidos. Aqui diz um rim de vinho, né? Aí, aqui numa explicação, ele diz que um rim era uma palavra egípcia para jarra. Então, essa oferta de libação era um sacrifício oferecido com a quarta parte de um rim de vinho, que era uma jarra de vinho que é usada como unidade de líquidos para medir azeite de oliva ou vinho. E aí, a parte aqui que está descrita na escritura. E a sua libação será de vinho, a quarta parte de um rim. Festa das primícias. Levítico 23:13. E para a libação, a quarta parte de um rim de vinho, holocaustos contínuos. Êxodo 29:40. Classificação pela maneira de apresentar as ofertas queimadas. Ou melhor, classificação pela maneira de apresentar as ofertas. Oferta queimada, oferta alçada, oferta movida. A oferta queimada era um sacrifício oferecido com fogo. Um holocausto e uma oferta de manjares era oferecido com fogo. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis a oferta queimada ao Senhor. Então, essa oferta queimada era oferecida no 10º dia do mês sétimo. No 10º dia do mês sétimo, que era o dia da expiação. Era aquela uma vez no ano que acontecia o Yom Kippur, onde era oferecido ali os sacrifícios de oferta queimada pelos pecados do povo, e também aquela que seria o bode que seria levado para o deserto, né? Isso era lançado sorte, né? Nós já vamos falar sobre isso. A oferta alçada. Era um sacrifício oferecido por levar uma oferta sobre o altar do holocausto. Uma oferta foi levantada e abaixada. Isso significa que a oferta era oferecida primeiro a Deus e depois o sacerdote a recebia de Deus. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor. Levítico 7:14. Então,
é a oferta levantada e baixada, que significa que a oferta era oferecida primeiro para o Criador e depois ele dava ao sacerdote aquela oferta para a necessidade deles, entendeu? E de toda a oferta, né, mais uma vez aqui, trará um bolo para oferta ao Senhor. Levítico 7,14. Ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta, e como oferta da eira, assim o apresentareis. Oferta movida. Era um sacrifício para mover as ofertas. Na festa das primícias, o sacerdote movia o molho das primícias. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. Levítico 23, 11 ao 12. Então, essa era a oferta movida. Então, aqui nós tivemos aqui um breve estudo, uma breve pincelada sobre a questão das ofertas. Vou aqui interromper esse compartilhamento para voltar aqui para a tela com vocês. Nós tivemos uma breve explanação aqui dos vários tipos de oferta e sacrifício pedido nas Escrituras no Velho Testamento e sobre a classificação de cada um deles. E quando se tratava de oferecer animais, de oferecer oferta queimada, um animal em sacrifício, um novilho, uma ovelha, um bode, uma rolinha para aqueles que não tinham muitos recursos de gado, e quem não tinha muito recurso de gado, ele podia oferecer até algo da terra, que também acabava sendo aceito. Então, vocês puderam concluir aqui comigo que a maioria dessas ofertas que estava relacionada à morte de animais, ela está ligada ao perdão de pecados, remissão de pecados, purificação pela culpa e toda essa questão relacionada aos erros, aos pecados e ao perdão dos pecados. Então, por aí, você já tira um pouco a noção dos motivos e dos propósitos de cada oferta, de cada sacrifício que era oferecido. Estava ligado diretamente ao perdão dos pecados, à remissão dos pecados. Agora nós vamos voltar aqui para o nosso estudo e vamos dar continuidade, que agora nós vamos passar para a cerimônia do Yom Kippur, ou do Dia da Expiação, que era uma cerimônia anual, que a gente comentou rapidamente aqui no pequeno estudo sobre os tipos de sacrifício. Na cerimônia do Yom Kippur, o Dia da Expiação, 2 bodes eram escolhidos, um para o Senhor e outro para Azazel. Levítico 16, 8, 10. Um para o Senhor e outro para Azazel. Vamos fazer uma leitura rápida e entender esse processo. Então, agora eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. A gente vai fazer uma leitura rápida de Levítico 16, nessa parte que fala aí do Dia da Expiação. Então, deixa eu compartilhar mais uma vez a tela com vocês. Então, nós temos assim, deixa eu só ver se está aparecendo aí para vocês. Tá, tudo direitinho, tudo show. Então, vamos lá. Nós temos aqui Levítico 16. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre em todo lugar, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Ah, Deus era mau, porque se ele aparecesse no propiciatório, quando o Criador aparecesse nas nuvens, ele ia morrer? Não, pessoal. Isso aqui, primeiramente, é porque ele apareceria na nuvem sobre o propiciatório. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma teoria de que o véu do templo, ele estava relacionado a um portal para Sião. E Sião é um mundo paralelo que existe ali no Oriente Médio, que leva até um mundo puro, um mundo santo, é um mundo físico paralelo, mas onde não entra pecado, onde não entrou pecado, um mundo físico, é onde Enoque e Elias estão, é onde todos os patriarcas e antigos
servos do Criador que ressuscitaram na ressurreição com Yahushua, naquela ressurreição que teve quando Yahushua ressuscitou dos mortos, muitos dos profetas antigos e dos antigos servos do Criador ressuscitaram com ele naquele dia, e eles estão vivos hoje junto com Yahushua, Enoque e Elias, que não passaram pela morte, no mundo paralelo de Sião, que é um mundo puro, um mundo santo, um mundo onde não entrou pecado. E existe um portal ali no Oriente Médio para Sião, a Sião celestial, um mundo paralelo de nível... é um mundo paralelo de nível celestial, mas na Terra. Então, qualquer pessoa impura que tivesse com algum pecado, com alguma imundície, com algum pensamento impuro no seu coração, que não fosse uma pessoa de coração íntegro e sincero, ela morreria porque a santidade daquele lugar ia matar a pessoa. Então, quando fala que dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. A presença do Criador é como um fogo que arde, é como um fogo consumidor, é um fogo que purifica. É o fogo purificador da presença, o Shamael, a presença do Criador. Então, Shamael, que é uma das hierarquias que representa a presença da nuvem, a Shekinah, da glória do Pai, que é como fogo que arde, que purifica, ele não tolera imundície em lugar santo. Por isso que foi dito para Moisés que ele não poderia estar, ele teria que tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar que ele estava pisando era um lugar santo. Então vamos lá, vamos continuar. Com isto entrará Arão no lugar santo, como um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho e terá calças de linho sobre a sua carne. E cingir-se-á como um cinto de linho, e porá na cabeça um turbante de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele e fará expiação para si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra por Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho, que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem, o incenso, cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho para que não morra. Tomará do sangue do novilho e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental, e perante o propiciatório espargirá o sangue 7 vezes com o dedo. Então, pessoal, vou ler até aqui para a gente fazer uma explanação agora dessa parte. Vou interromper aqui o compartilhamento. Então, vocês viram que existia um bode que era tomado à sorte, um para o Senhor e o outro para ser levado para o deserto, para Azazel, para expiação dos pecados. E as novilhas que eram sacrificadas para que o sangue delas fosse aspergido sobre ele, sobre o altar, porque aquele sangue seria para purificar os pecados e as acusações dos pecados do povo. Por quê? Nós vamos descobrir agora. Azazel representa o espírito rebelde, o acusador, a entidade que reivindica o pecado do homem.
Enquanto um bode era imolado, o outro era levado ao deserto carregando os pecados do povo. Não é que Deus, o Criador, quisesse o sangue, mas o sacrifício era uma proteção contra uma acusação. Era pedagógico, era uma medida espiritual. E agora eu vou fazer uma outra citação aqui no nosso estudo, mais uma vez trazendo para vocês o livro do autor Michael Howard e seu livro Os Pilares de Tubal-Caim. Ele vai estar citando essa mesma passagem de Levítico, confirmando Azazel, o anjo caído. Então, eu vou fazer mais um compartilhamento de tela aqui, a gente vai ler mais um pouquinho. Fica comigo nesse vídeo, que o mais impactante a gente vai ver uma reflexão muito forte e profunda no final desse vídeo. Você vai entender tudo, todos os motivos por trás dos sacrifícios de animais. Então vamos lá, deixa eu compartilhar mais uma vez a tela aqui, vamos ver o que o Michael Howard fala para nós a respeito dessa passagem de Levítico. Vamos ver o que ele fala pra gente aqui. Vamos ver se está aparecendo aí para vocês. Tá aparecendo. E agora vamos fazer uma leitura rapidinha aqui também, só para ver o que o Michael Howard fala sobre essa passagem. Então vamos lá. Livro Os Pilares de Tubal-Caim, Michael Howard. O líder dos vigias, ou anjos caídos, era Semiasa ou Azazel. Separado de Deus, o significado do nome, né? O nome dele aparece no Velho Testamento. Está associado ao bode expiatório sacrificado como uma oferta pelo pecado, por Arão e lançado ao deserto para morrer. Por esse sacrifício, o bode era oferecido a Azazel e levava os pecados da tribo. O sacrifício é descrito em certo detalhe. 2 bodes eram escolhidos, e era tirada a sorte para escolher, uma para Iavé e uma para Azazel. O animal escolhido por Iavé era morto, mas o bode de Azazel, o bode expiatório, era solto no deserto, onde supostamente o anjo caído residia, com seus demônios em forma de bode, os Seirim, ou mais conhecido entre nós como os sátiros, né, pessoal? Os Seirim de Azazel, os sátiros, aqueles seres metade homem e metade perna de bode. Então, aqui o simbolismo do deserto, do bode enviado no deserto, e por isso a expressão bode expiatório, né? Ele era solto no deserto, onde supostamente o anjo caído residia, com seus demônios em forma de bode. Então, o deserto era um símbolo da habitação de Azazel no mundo espiritual. O deserto. E ali, supostamente, onde ele vivia, o anjo caído residia com seus demônios em forma de bode, os Seirim, ou sátiros, mais conhecidos hoje para nós. Antes de ser mandado para o deserto, Arão, como sumo sacerdote, colocava suas mãos sobre a cabeça do bode e confessava todos os pecados dos israelitas. Então, nós podemos ver que tudo se tratava de levar os pecados de um culpado, de se colocar a culpa um inocente pagar pelos pecados do povo. Nesse caso, o bode estava sendo levado supostamente, ele estava levando os pecados do povo para Azazel. Então, aqui, o próprio Michael Howard fala, Arão, como sumo sacerdote, colocava suas mãos sobre a cabeça do bode e confessava todos os pecados dos israelitas. No livro de Enoque, Semiasa Azazel foi acusado por Iavé de revelar para a humanidade todas as coisas secretas que estão no céu. E por causa desse crime, Azazel foi expulso do céu e deixado para vagar pelo mundo, o deserto, que é onde espiritualmente ele e os seus seirins, os sátiros em forma de bode, estão. Azazel foi uma forma inicial do rei de sacrifício, ou o divino que tinha que morrer para que a terra pudesse ser tratada e fertilizada. Isso como uma imitação, porque depois Yahushua, ele seria não o bode, ele seria o cordeiro de Arro que tira o pecado do mundo.
O simbolismo do rei sagrado é muito antigo e poderoso. Originalmente, o detentor do cargo morreria ao fim de seu reinado pré-determinado. Ele simbolicamente se acasalava com soberania ou a deusa da terra, no casamento sagrado, o famoso casamento de fadas que a gente já ouviu em outros vídeos aqui do canal. Antes de ser ritualisticamente morto, e seu sangue era usado para fertilizar as plantações. Um exemplo famoso do rei sagrado foi o guardião dos bosques sagrados de Diana, na Itália clássica, conhecido como Rex Nemorensis, ou Rei da Floresta. Ele tinha de usar como um desafiante ao seu cargo a cada 7 anos para ter a posse do célebre ramo de ouro de uma árvore de carvalho no bosque. E é baseado em tudo isso que hoje existe os rituais de fertilidade, que, como eu já expliquei em vídeos anteriores, eram muito mais do que simples celebrações agrícolas. Era um casamento sagrado de um deus com uma deusa da terra, né? Uma pessoa, uma princesa da terra, uma rainha da terra. E aí tinha todo um ritual ali de acasalamento, onde se tinha que lutar com um desafiante para o seu cargo, como aqui o Michael Howard está nos relatando. Então vamos para a última parte aqui. Nas demologias hebraicas e árabes, Azazel era conhecido como pai dos djinns ou djinns, espíritos, que geralmente se acreditava que moravam nas regiões áridas e desertas. Por isso, o bode era levado ao deserto com os pecados do povo. Como vimos, ele também era o líder dos Seirim, os sátiros. Estes demônios eram na forma de sátiro, ou meio humano e meio bode. Não é coincidência que uma das formas tomadas pelo deus cornífero no sabá das bruxas era de um bode preto, e também uma das diversas formas tomadas pelo Baphomet, deus supostamente adorado pelos heréticos cavaleiros templários, que, de acordo com o que se acredita, obtiveram informações secretas do antigo conhecimento proibido dos hebreus e árabes no Oriente Médio. Então, pessoal, aqui ainda diz mais. No que diz respeito ao igrejismo, isso ele falando com um certo tom de ironia, um dos maiores deboche, né, um tom de ironia ou deboche, um dos maiores crimes de Azazel Lúcifer e dos anjos caídos foi ensinar para as mulheres as artes mágicas. Os vigias escolhiam fêmeas humanas como suas alunas, os vigias, os vigilantes, os sentinelas de Enoque lá, né, que caíram. Os vigias escolhiam fêmeas humanas como suas alunas na arte, porque Lúcifer sempre preferiu ensinar mulheres. Paul Rolson disse: são os vigias, os poderosos nos locais celestiais, os pais dos gigantes e dos humanos também, como vistos em forma simbólica arquetípica, como os pais da humanidade, seja como mestres de sabedoria e amor, ou simplesmente como poderes benevolentes de fertilidade e caça, que formam as entidades verdadeiras da bruxa. Explicitamente, Russell afirma: Azael ou Azazel é um dos deuses modernos da bruxa, ou da bruxaria. Então, isso aqui quer dizer, e agora eu vou voltar aqui para o vídeo com vocês e a gente vai interromper aqui esse compartilhamento. Então, o que Michael Howard nos diz através desse trecho do livro? Ele nos diz o seguinte, pessoal, que ele citou, né, como vocês viram, a passagem do bode expiatório. Ele falou das questões de Azazel e os seus demônios Seirim, ou sátiros, viverem no deserto, que na cultura do Oriente Médio antiga, Azazel era visto como o demônio do deserto e os seus demônios sátiros habitavam, ou djinns, no deserto ali da Arábia, e por isso essa tradição do bode ser levado com os pecados do povo para o deserto. E ainda fala sobre a ação dele no período antediluviano, que ele preferia ensinar às mulheres a arte da bruxaria. Então, quando mais uma vez se fala, repetindo aqui, sobre as sacerdotisas rituais, que a maioria eram bruxas, descendentes de Azazel, porque elas nasciam com aquela mediunidade, mas não era uma mediunidade vinda de uma semente que foi plantada pelo Criador.
eram provavelmente mulheres que foram geradas em abdução. Foi inserido ali o DNA de Azazel, e por isso elas tiveram contato com esse ramo da bruxaria. E ali, os rituais de fertilidade era Azazel e os vigias que gostavam de ensinar as mulheres. Por quê? Porque rolava o casamento de fadas, o casamento sagrado, que a gente viu lá nos vídeos anteriores. Com o que está relacionado esses rituais de fertilidade, que era muito mais do que simples festas agrícolas, simples festas para celebrar a colheita, era muito mais, era outro tipo de semente que estava sendo cultuado ali nos rituais de fertilidade, onde se havia a interação, o casamento, entre aspas, o envolvimento sexual dos anjos caídos com as mulheres da terra, para gerar os filhos de deuses, os nefilins, os novos nefilins, né? Tanto no passado quanto nos tempos bíblicos. Então, ele falou ali, né, que Azazel Lúcifer, que também é um pseudônimo que foi dado para Azazel, que eles e os vigilantes gostavam de ensinar as mulheres a arte da bruxaria. Então, por isso que ele também diz nesse livro que as bruxas que tinham poderes psíquicos tinham poderes sobrenaturais, mediúnicos, elas estavam ali sendo cotadas. A mulher que tinha esse dom da bruxaria, vamos dizer assim, era um sinal da marca de Caim, porque quem ensinou essa arte para elas vinha dos vigilantes, vinha de Azazel, vinha dos anjos caídos, a arte da magia angelical caída. Então vamos voltar agora para o nosso para os nossos tópicos da parte principal desse vídeo. Eu precisava trazer aqui para vocês toda essa questão que o Michael Howard citou sobre Levítico, que realmente este Azazel era o anjo caído que vivia no deserto com seus sátiros e era levado o bode expiatório com os pecados do povo. E o sacerdote levita Arão, ele colocava a mão sobre a cabeça do bode e jogava sobre ele os pecados da nação israelita, da congregação, de todo mundo ali. E aí o bode era levado. E o outro era sacrificado para que o sangue pudesse ser aspergido para a remissão dos pecados. Porque sem derramamento de sangue não há perdão, pessoal. É uma moeda espiritual forte o sangue. E aí nós vamos ver que por isso Yahushua se tornou esse último sacrifício e derradeiro. Então vamos entender o porquê de tudo isso, o porquê que precisava ser assim, o porquê de tanta morte de animal. Vamos entender. E nisso a gente passa para o nosso capítulo 4. Deus não queria o sangue, ele queria mudança. Com o tempo, o povo começou a sacrificar sem arrependimento. Pecavam mais e quanto mais pecavam, mais matavam os animais. O ritual virou desculpa e não transformação. Foi aí que Deus, Yahweh, Criador, começou a rejeitar os sacrifícios. Muitos dizem que ele se contradizia, que ele era bipolar e até mesmo que existiam dois deuses. Mas a verdade é que o propósito dos sacrifícios foi corrompido pela dureza de coração do povo, que não se arrependia e nem tinha piedade dos animais sacrificados por causa do pecado deles. E assim, o Criador não via mais sentido nestes rituais vazios e perversos. Isaías 1, 11 ao 17. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Lavai-vos, aprendei a fazer o bem. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocaustos. Amós 5, 21, 22. Aborreço as vossas festas, nem aceitarei as vossas ofertas. Salmos 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. E eu poderia aqui citar outras milhões de passagens que mostram que ele não estava mais se agradando daquilo. Yahweh, Deus, não se alimenta de sangue. Ele é espírito. Os rituais
eram apenas sombras de algo maior que viria. Capítulo 5. O Cordeiro Substituto e o fim dos sacrifícios. Abraão é chamado para sacrificar Isaque, mas Deus interrompe e provê um cordeiro. Muitos também afirmam de forma equivocada e com interpretações superficiais das Escrituras, isolando somente a passagem que Deus pede Isaque em sacrifício a Abraão, sem levar em conta toda a história que Abraão viveu com Deus até a gravidez de Sara e a chegada de Isaque. E criam teorias conspiratórias de que Deus pediu Isaque em sacrifício e outro ser apareceu para impedir esse sacrifício, isolando toda a história e aprendizagem daquele momento que refletiria o que um dia o próprio Deus faria pela humanidade, aquele ato que ia refletir o que ele mesmo ia fazer pela humanidade, se tornando ele mesmo o Cordeiro da Providência. Gênesis 22:13. Eis que um carneiro estava preso pelos chifres e o ofereceu em lugar de seu filho. Ali Deus já mostrava o verdadeiro cordeiro que viria dele, não do homem. Toda a lei apontava para alguém que viria encerrar de vez a necessidade dos sacrifícios. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 10:4 até o 10. É impossível que sangue de touros e de bodes tire pecados. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. 1 Coríntios 5:7. Yahushua, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deus encerra o ciclo. Ele não exige mais sangue. Ele entrega o seu. Mas por que era necessário o derramamento de sangue? Por causa do pecado e do seu salário, como eu expliquei no início sobre o salário do pecado ser a morte. Agora, antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero te convidar a ouvir algo diferente hoje. Uma história, uma parábola. Não é um texto sagrado, nem um apócrifo antigo. Já vou avisando aqui, né? Não é um texto sagrado e nem um apócrifo antigo. É uma história, uma parábola. É uma obra literária simbólica escrita por Diógenes Lopes de Oliveira, chamada O Livro de Melquisedeque, uma parábola. Mas apesar de ser um romance espiritual, anela uma narrativa que nos faz pensar sobre o verdadeiro motivo dos sacrifícios, pensar sobre o amor de Deus e Arro, e entender que o sangue nunca foi o preço, foi a redenção. O melhor, que o sangue nunca foi o fim, foi o preço da redenção, né? Essa parábola do Diógenes, ela é tão linda, pessoal, e tão cheia de profundidade, que me leva a pensar, independentemente das opiniões alheias sobre essa obra literária, que algo tão profundo, ele só poderia ter sido inspirado pelo Ruach Kadosh, o Espírito Santo do Criador. Então acompanha comigo essa narrativa e tenta visualizar as cenas, combinando aos relatos bíblicos, e reflita, e depois tire as suas próprias conclusões. O livro de Melquisedeque é a história do universo. Primeiro trecho que eu separei. Com intensa alegria, Adão tomava conhecimento das infindáveis espécies de animais que povoavam o jardim. Todos eram mansos e submissos, e viviam em perfeita harmonia e felicidade. Detendo-se em seus passos, Adão admirou-se da alvura e meiguice de um animalzinho que brincava no gramado. Aproximando-se, tomou em seus braços, dedicando-lhe um afeto especial. Como era agradável acariciar sua alva lã, seus olhinhos meigos refletiam um brilho de amor e humildade. Havia algo de especial naquele animalzinho. Afetuosamente, Adão chamou-o de cordeiro. Com o animalzinho em seus braços, Adão olhou agradecido para Yahweh e o adorou, contemplando suas alvas vestes, seus olhos expressivos de um amor sem par. Adão descobriu que tinha nos braços um símbolo de seu autor.
Feliz exclamou: Ó Senhor, este cordeirinho revestido de tão branca lã, com olhar expressivo de tanto amor, se parece contigo. Eu quero tê-lo sempre junto a mim. Trecho 2: A história do universo. Em todo o universo, os filhos da luz sofriam e pranteavam a derrota. Nunca houvera tanta tristeza e horror ante o futuro. As vozes que viviam a entoar louvores ao Criador proferiram agora lamentações. Iarro, que vencido por infinita dor, prostraram-se em pranto ante a queda do homem. Não fora, contudo, surpreendido. Antes mesmo de criar o universo, já havia previsto esse triunfo da rebeldia. E em sua sabedoria amou idealizar um plano de resgate que o envolveria num imenso sacrifício. Enxugando as lágrimas de seu pranto, pôs-se a agir poderosamente em favor de seus fiéis aflitos, impedindo-os de caírem nas mãos dos inimigos, nessa misteriosa intervenção que aparentemente depunha contra a justiça. Iarro ordenou que seus mais poderosos anjos circundassem imediatamente o jardim do Éden, impedindo que Satã tomasse posse do Monte Sião. Consoladas ante a manifestação divina, as potentes criaturas em pronta obediência romperam o espaço infinito, circundando em instantes o paraíso no seio do qual o ser humano, já transtornado pelo pecado, vivia o negror de uma noite que seria longa e cruel. Sendo a autoridade de Iarro fundamentada na justiça, de que maneira poderia justificar suas ações diante dos inimigos? Não entregara por sua própria vontade o reino ao homem, e esse, por livre escolha, não o submetera a Satã? Enquanto, surpresas, as criaturas racionais consideravam as ações decididas de Deus, ouviram sua potente voz que, repercutindo por toda a criação, trazia a revelação do mistério, revelação tão maravilhosa que, a partir daquele momento, por toda a eternidade, ocuparia a mente dos fiéis, sendo tema para as mais doces meditações. Iarro falou primeiramente sobre a terrível condenação que pendia sobre toda a criação. Disse que, ao se desligar da fonte da vida, o homem havia se precipitado em tão profundo abismo que não poderia ser alcançado pelo seu braço de justiça e poder. Humilhado e torturado pelas garras do inimigo, não restava ao homem outra sorte, além da morte. Fruto doloroso de sua espontânea rebelião. Considerando a situação humana, as hostes da luz não viam possibilidade de triunfo. Sabiam que só o homem poderia retomar o domínio do inimigo, devolvendo-o ao Criador. Mas o ser humano, eternamente escravizado em sua natureza, seria incapaz de tal vitória. Com voz melodiosa e cheia de ternura, Deus revelou o plano da redenção, dizendo: Na verdade, o homem colherá o fruto de sua rebelião, numa terrível morte. Não posso, com meu poder, mudar-lhe a sorte. Se agisse assim, seria injusto diante de meu decreto. Mas farei cair toda a condenação sobre um substituto, que surgirá na descendência humana. Esse homem não trará em suas mãos as algemas da morte, sendo inocente e incontaminado em sua natureza. Como representante da raça humana, enfrentará Satã e o vencerá. Após triunfar nessa batalha, provando que o amor é mais forte que o egoísmo, que a verdade é mais forte que a mentira, que a humildade é mais poderosa que o orgulho, o fiel substituto erguerá as mãos vitoriosas, não para saudar a grande conquista, mas para tomar das mãos da humanidade escravizada a taça de sua condenação. Sorverá assim submisso o cálice da eterna morte. Esse imenso sacrifício abrirá aos seres humanos uma oportunidade de serem redimidos, voltando aos braços do Criador, juntamente com o domínio perdido. As hostes surpresas ante a revelação de Iarro indagaram a identidade desse substituto. O Criador, com um sorriso amoroso, disse-lhes: Eu serei esse homem. O meu espírito repousará sobre uma virgem, e nela será gerado um filho santo. Esse menino será divino e humano, e em sua humanidade ele será submisso à divindade que nele habitará. Os gemidos verão nele o Pai da eternidade, o Criador e Redentor, o Rei dos Reis. O seu nome
será Yahushua, nome hebraico que traduzido significa Yahu, salva. Assumindo a natureza humana, Deus poderia pagar o alto preço do resgate, morrendo em lugar dos pecadores. Trecho 3. A história do universo. A noite já ia alta e as trevas pareciam envolver o triste casal em eternas sombras. Nem sequer cogitavam em suas poucas palavras sufocadas pela agonia de um alvorecer. Cabisbaixo, tateavam daqui para ali, na expectativa do juízo iminente, que os reduziria ao frio, pó-esquecido sob aquelas trevas sem fim. Surgiu repentinamente um brilho no céu, que ia aumentando à medida que se aproximava da terra. O casal estremeceu, pois sabia que era o Criador que vinha dar-lhes o castigo. Vencidos pelo pânico, puseram-se a correr, distanciando-se do Monte Sião, o lugar da vergonhosa queda. Justamente para ali, viram o Criador dirigir-se. Eles, que sempre corriam ao encontro amoroso do Pai, atraídos por sua luz, fugiam agora desesperados em busca de lugares escuros de densa floresta. Yahu, movido por um infinito amor, passou a seguir os passos do casal fugitivo. Enquanto caminhava, chorava ao lembrar os momentos felizes que havia passado junto a eles, naquele paraíso. Como tudo se transformara. Seus filhos não conseguiam mais ver nele um pai de amor, mas alguém que, irado, buscava castigá-los. Movido por forte anseio de abraçar seus filhos humanos, Deus fez ecoar a voz numa indagação. Adão, onde vocês se encontram? Sua voz, ao soar em meio às trevas, trazia consigo somente um eco vazio que falava de rebeldia e ingratidão. Como desejava envolver o casal no ardoroso abraço e com palavras de carinho confessar-lhe que seu amor era o mesmo. Ao ver seus filhos fugindo de sua presença, Yahu foi tomado de grande dor. Antes, seu olhar mareado de lágrimas, estendia-se o futuro da raça humana, ou melhor, ele entendia ali o futuro da raça humana. Quantos enganados por Satã fugiriam de sua presença no decorrer da longa noite de pecado, julgando-no um senhor tirano que vinha buscando falhas e fraquezas nos pecadores, a fim de castigá-los. O Criador, todavia, não desistiria de procurá-los pelos vales sombrios do reino da morte, até conquistar um povo arrependido. Adão e Eva, exaltos pela pressurosa fuga, esconderam-se por entre a folhagem de uma figueira. Reconhecendo sua nudez, procuraram fazer aventais, cosendo folhas e, vestindo assim, julgaram poder livrar-se do sentimento de vergonha ante o Criador. Yahu, aproximando-se do local onde o casal se escondia, perguntou: Adão, onde estão vocês? Não podendo mais se ocultar de Deus, Adão ergueu-se juntamente com sua companheira, cabisbaixos. Apresentaram-se ao Criador, prostrando-se trêmulos, seus pés não conseguiam encará-lo, mas devido ao senso de culpa. O Criador carinhosamente tomou-lhes pelas mãos, erguendo-os do chão, e com expressão de tristeza no semblante perguntou-lhes: Por que vocês fugiram de mim? Acaso comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Adão, todo trêmulo, com voz entrecortada por soluços de tremor, respondeu: A mulher que tu me deste por companheira, ela deu-me o fruto e eu comi. E com esta resposta, procurava desculpar-se, lançando a culpa sobre sua esposa. Voltando-se para Eva, Yavé, ou Yahu, indagou-lhe: Por que você fez isso? Eva prontamente respondeu: Aquela serpente me enganou e eu comi. Ambos não queriam reconhecer a culpa, lançando-a sobre outrem. Em suma, atribuíam ao Criador a responsabilidade por todo o mal praticado. Por que conceder-lhes o livre-arbítrio? Por que criar a mulher? Por que criar a serpente? Incrivelmente, isso é uma indagação que muitas pessoas acontecem nos dias de hoje. E nessa parábola do Diógenes, ele fala, né, que o Criador estaria vendo ali o futuro de pessoas enganadas por Satã, fazendo essas mesmas indagações. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite crianças morrer de fome? E por que Deus faz isso e aquilo? Por que Deus permitiu que o diabo existisse? Todas essas coisas, né? Crianças imaturas.
Por que criar a mulher? Por que criar a serpente? Silente, Deus observava seus filhos, que tímidos e desconcertados permaneciam diante de si, com profunda tristeza. Ele previu que essa seria a experiência de incontáveis seres humanos no decorrer da história. Quantos haveriam de se perder por não reconhecerem a própria culpa? Quantos procurariam justificar-se, lançando seus erros sobre outros e até mesmo sobre o Criador? Com palavras brandas, Yarro procurou fazê-los reconhecer sua culpa. Somente reconhecendo sua necessidade poderiam ser ajudados. Olhando para as vestes frágeis, tecidas por mãos pecadoras, disse Yarro ao casal: Filhos, essas vestes são insuficientes. Logo secando, se desfarão. Vocês precisam de vestes duradouras para poder cobrir a vossa nudez, livrando-vos da condenação. Se vocês quiserem, eu posso dar-lhes essa veste. Ante as palavras bondosas do Criador que traziam esperança, o casal prostrou-se arrependido, despindo-se de suas vestes ilusórias, símbolos de seu fracasso. Almejavam agora as vestes da salvação prometidas pelo Divino Pai. Depois de contemplar seus filhos que arrependidos jaziam aos seus pés, Yarro tomou-os carinhosamente pelas mãos e os levantou. Alegrava-se em poder revelar ao homem caído o plano da redenção. Com ternura, Deus passou a descerrar-lhes primeiramente os amargos resultados de sua queda, dizendo: Filhos, vocês selaram o destino de toda a criação nas garras da morte. A desarmonia já permeia a natureza, procurando destruir nela todas as virtudes. O abismo ao qual vocês emergiram pela desobediência é por demais profundo para que possam ser alcançados pelo meu poderoso braço. Assim, desligado da fonte da vida, não resta mais ao ser humano outra sorte além da morte. Depois de proferir estas palavras, que revelavam uma triste sorte, Yarro convidou o casal a segui-lo. Cabisbaixos, Adão e Eva, em pranto, seguiram o Criador em seus passos de justiça, que encaminhavam-nos ao lugar de vergonhosa queda, onde supunham encontrar o doloroso fim. Nessa dolorosa caminhada, soluçaram ao lembrar seu passado de glória, desfeito pela ingratidão. Como doía-lhes na alma a terrível expectativa de serem reduzidos, juntamente com a criação, a frias cinzas sobre a escuridão daquela noite de pecado. Enquanto caminhavam, contemplavam através das lágrimas as belezas adormecidas banhadas pela luz de Deus. Viam os inocentes animais que não tinham consciência da grande dor. Subitamente, o casal se deteve por um intenso pranto. Seus vacilantes passos o haviam levado para junto de um cordeiro, o animalzinho mais querido. Seus olhinhos de meiguice haveriam também de se apagar? Enxugando as lágrimas, Yarro ordenou-lhes tomar nos braços o inocente cordeiro. E eu peço que vocês me desculpem se eu me emocionar nessa parte, porque toda vez que eu leio essa parábola e quando chega nessa parte eu não consigo não me emocionar. Envolvendo junto ao peito, acompanharam silentes os passos do Criador, até alcançarem o topo do Monte Sião, lugar de vergonhosa queda, contemplando ali os restos dos rubros frutos, com ímpetos que lhe veio à mente a lembrança da sentença divina. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O terrível momento chegara. O homem culpado deveria sorver o amargo cálice da morte, sucumbindo sem esperança. Consciente de sua perdição, o casal percebeu com horror que as mãos que os trouxeram para a vida empunhavam agora um cutelo pontiagudo de pedra. Trêmulos, prostraram-se e esperaram pelo cumprimento da justa sentença. Enquanto emudecidos pelo medo, Adão e Eva aguardavam o golpe que os reduziria a pó. Sentiram o toque macio das mãos divinas que os erguiam para uma nova vida. A condenação, contudo, haveria de recair
sobre um substituto. Colocando nas mãos de Adão o cutelo, o Criador lhe disse: o cordeiro morrerá em lugar de vocês. Adão deveria sacrificá-lo. Assustado ante a ordem de Deus, o casal, em pranto, pôs-se a clamar: Senhor, o cordeirinho não, ele é inocente. Com expressão de justiça, Iarro acrescentou: se ele não morrer, vocês não poderão ter as vestes das quais eu falei. Ante a insistência do Criador, Adão, todo trêmulo, num esforço doloroso, cravou no peito do cordeirinho aquela aguda pedra. O golpe foi fatal, e o animalzinho, vertendo seu precioso sangue, mergulhou nas trevas de uma noite sem fim. Contemplando o cordeirinho inerte sobre a relva ensanguentada, o casal ergueu a voz e chorou. Começavam a compreender a enormidade de sua tragédia. Quão terrível era a morte. Ela em seu poder apagara toda a luz dos olhos do inocente animal. Inclinando-se silente sobre o corpo inerte do cordeiro, Iarro tirou-lhe a pele revestida de lã branca e com ela fez túnicas para cobrir a nudez do casal. Após vesti-los, perguntou-lhes com carinho: vocês entenderam o sentido de tudo isso? Em profunda reflexão por entre os soluços do reconhecimento e gratidão, o casal exclamou: ele morreu em nosso lugar para dar-nos suas vestes. Adão e Eva, embora compreendessem aquela realidade física, estavam longe de entender o significado daquele acontecimento. A eles o Criador revelaria o mistério do amor divino. Com expressão de infinita misericórdia, Deus passou a revelar ao ser humano o sentido daquele doloroso sacrifício, dizendo: o inocente cordeirinho que hoje padeceu simboliza um homem que haverá de nascer. Em seus olhos haverá a mesma meiguice, o mesmo amor, revestido por uma vida justa, como a branca lã que cobria o cordeiro. Esse homem crescerá como um renovo sobre a terra, não tendo nas mãos as algemas do pecado. Em sua aparência, esse homem não trará a pompa de um rei. Por isso, será desprezado por muitos. Será um homem de dores, pois cairá sobre si o peso de todas as provações. Em sua fidelidade ao reino da luz, esse homem lutará contra o inimigo usurpador, vencendo-o finalmente. Após triunfar em suas lutas, tomará sobre si o fardo de vossa condenação, que lhe causará uma terrível morte. Ele será traspassado por causa da vossa rebelião e moído pelas vossas iniquidades. Será oprimido e humilhado, mas não abrirá sua boca, como o cordeirinho que hoje entregou-se pacificamente, sucumbindo na morte. Ele vos concederá os méritos de sua vitória. Envolvidos por suas vestes de justiça, estarei livres da condenação. A vida eterna alcançareis assim, mediante o sacrifício desse homem justo que haverá de nascer. Adão e Eva, que num misto de gratidão e dor, ouviram a revelação de tão grande salvação, indagaram reverentes a respeito desse homem especial que em sua descendência haveria de surgir, a fim de cumprir tão imenso sacrifício. O Criador, olhando externamente, movido por um amor que supera mesmo a morte, os envolveu num carinhoso abraço e revelou: eu serei esse homem. Surpresos ante a declaração de Iarro, Adão e Eva ficaram imóveis, enquanto contemplavam seu meigo semblante. Compreendendo o significado do tremendo sacrifício, prostraram-se aos seus pés e com lágrimas clamaram: nós somos merecedores da morte, Senhor, mas tu és inocente, não deves sofrer em nosso lugar. Enxugando-lhe as lágrimas, Yahvé, ou Iarro, com ternura lhes falou: meus filhos, eu os amo com um amor eterno. Eu morrerei em lugar de vocês. Ante esta confirmação, o casal ergueu a voz. Numa lamentação dolorosa, diziam: nós matamos o Criador. Nós matamos o Criador. Mas Deus,
Passou a consolar o casal com palavras de esperança, dizendo: após sorver o cálice da eterna morte, eu retomarei a vida e subirei ao céu. Intercederei ali pelo homem perdido, concedendo a todos aqueles que, arrependidos, aceitarem meu sacrifício, as minhas vestes de minha vitória. Juntos triunfaremos sobre o reino do pecado, que se desfará em cinzas sobre os nossos pés. Criarei então um novo céu e uma nova terra, onde unicamente a justiça e o amor reinarão. Viveremos assim para sempre, num reino de perfeita harmonia e paz. E assim, o primeiro sacrifício foi feito, não por sede divina, mas por amor e por justiça. Ele morreu em nosso lugar, para dar-nos suas vestes, disseram eles em lágrimas. Ele morreu em nosso lugar, para dar-nos as suas vestes, disseram eles em lágrimas. E o mais impressionante é que o Criador não apenas explicou o que aquilo significava. Esse cordeiro representa um homem que nascerá inocente e puro, justo, e sobre ele recairá a vossa condenação. E quando Adão e Eva perguntam que seria esse homem, Deus respondeu: eu serei esse homem. Eu morrerei em lugar de vocês. Nesse ponto, não há mais dúvida. Deus não queria sangue. Deus queria cobrir a vergonha. Deus queria redimir. Deus queria salvar. E para isso ele se fez o cordeiro. Ao contrário do que muitos dizem, não era Deus quem exigia sangue. Era Azazel, o acusador, que reivindicava a justiça contra os pecadores. Mas Deus respondeu à justiça com sacrifício. Não o sacrifício dos outros, mas o dele mesmo. Respondendo à dúvida, Deus queria sacrifício? A resposta é clara. Deus permitiu o sacrifício como uma linguagem para o homem, mas ele nunca desejou o sangue. 1 Samuel 15:22. Obedecer é melhor do que sacrificar. O objetivo era ensinar o peso do pecado, mostrar o caminho da justiça e impedir que o mal tivesse base de acusação. Quando o povo transformou isso em ritual vazio, Deus rejeitou. E por amor entregou o verdadeiro cordeiro que silenciou Azazel, rompeu a acusação e abriu o caminho da vida. Conclusão, pessoal. Vou nos meus olhos aqui, porque toda vez que eu leio essa história eu não consigo não me emocionar com ela. Deus nunca foi um devorador de sangue. Ele foi o defensor da vida. Os sacrifícios eram um escudo pedagógico, um escudo contra um acusador frio e cruel, que queria ver a queda do homem, que queria ver a desgraça do homem como a dele, como a que ele mesmo teve. Ele queria o sangue, ele queria a vida, pois a vida está no sangue, o salário do pecado é a morte, e o sangue é o preço para a vida eterna. Quando o povo perdeu o sentido, os sacrifícios, melhor dizendo, eram um escudo pedagógico e não um apetite divino. Quando o povo perdeu o sentido e transformou justiça em liturgia, Deus interrompeu e se entregou. Parou de desejar, não quero mais sangue de bodes, de carneiros, não me satisfaço com isso, eu quero misericórdia. E se entregou. A cruz não é a fonte de um Deus cruel, não é a fome de um Deus cruel. É o amor de um Deus que nos livra do acusador. O sacrifício acabou. O caminho agora é pela misericórdia, pelo arrependimento e pelo Cordeiro vivo. E como vimos desde o Gênesis até os profetas, quando o coração do homem já não sentia mais a mesma dor sentida por Adão e Eva pela morte do cordeirinho de estimação que eles amavam tanto, que teve que morrer para dar a eles as vestes da salvação. Quando o homem não sentia mais a dor, quando o povo de Israel, a quem a lei dos sacrifícios foi dada, não sentia mais a dor da perda, a dor pela morte do cordeirinho, como Adão e Eva sentiram, como na parábola do Diógenes, que traz uma luz às palavras bíblicas. Misericórdia quero
e não sacrifício. Misericórdia a quem? Aos bichinhos que tinham que morrer para pagar o pecado de um povo rebelde. Quando o povo deixou de sentir esta dor, Deus rejeitou os sacrifícios, porque não tinha mais sentido aquilo. Ele disse: misericórdia quero e não holocaustos. E então, Filipenses 2, 6, 8. Sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Da mesma forma do cordeirinho de Adão e Eva. Se ele existiu ou não, a Bíblia fala que Deus fez túnicas para vesti-los. De quem será que eram estas vestes, essas túnicas? Fica aí para você pensar. Mas a questão é, Azazel foi silenciado, o cordeiro foi revelado e o altar agora está vazio, porque o sacrifício foi completo e ele vive. Aleluias, ele vive. Sim, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo, o mesmo que ofereceu o cordeirinho na parábola de Diógenes para trazer as vestes da salvação para Adão e Eva. Seria o mesmo cordeiro que ia se oferecer a si mesmo, descendo do seu trono, assumindo a forma de servo e levando sobre ele mesmo os pecados, não só do povo, não só de Adão e Eva, mas de toda a humanidade. Sim, o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo, o mesmo que instituiu os sacrifícios para proteger o povo da sede de Azazel, o acusador que pedia a justiça pelo pecado, pois aquele que pecar deve morrer, porque esse é o salário do pecado. Então os sacrifícios foram instituídos para proteger o homem da sede de Azazel. Mas, quando esse sacrifício deixou de ser quando esse sacrifício perdeu o seu propósito principal, que era o homem ter a mesma misericórdia e sentir a mesma dor que Adão e Eva sentiu do seu animalzinho, esse mesmo que o povo de Israel deixou de sentir, os sacrifícios deixaram de ter um propósito. E aí era a hora do Cordeiro de Deus vir ao mundo e com ele encerrar de vez os sacrifícios. Quem sabe a história de Diógenes realmente foi inspirada pelo Espírito Santo, pelo Ruach Kadosh. A história é tão profunda que eu não acredito que não tenha sido inspirada pelo Espírito do Criador, embora seja um romance. Nós sabemos que foram feitas túnicas de animais para Adão e Eva. Caim e Abel também ofereciam sacrifícios. Então a instituição do sacrifício, ela vem desde o tempo de Adão e Eva. E isso foi renovado com o pacto com Abraão e o pacto com Moisés. Mas Caim e Abel, eles também levavam seu sacrifício diante do Criador. E por que será que a oferta de Caim foi aceita e a oferta de Abel, a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não foi aceita? Será que porque eles estavam indo oferecer um sacrifício pelos seus pecados e o fruto da terra não iria saciar a sede de Azazel, não iria cobrir o pecado de Caim? E a oferta de Abel, que era uma ovelha oferecida em holocausto para saciar a fome do bode, e Caim quis dar o seu jeitinho e escolheu dos frutos da terra, ao invés de oferecer o sangue pelo seu pecado, o sangue que era exigido pelo acusador. E então nós temos Deus falando para ele: se fizeres bem, não serás aceito, mas se fizeres mal, o pecado já à porta, e a ti cumpre dominá-lo. Fica aí para você pensar e refletir também. Conclusão, pessoal. Deus nunca foi um devorador de sangue. Ele foi o defensor da vida. Os sacrifícios eram um escudo pedagógico e não um apetite divino. Mais uma vez aqui repetindo essa conclusão para você. Quando o povo perdeu o sentido e transformou a justiça em liturgia, Deus interrompeu e se entregou. E aí está o segredo oculto que muitos nunca enxergaram.
O próprio Deus, aquele que está acima de tudo, não permaneceu distante. E aí, mais uma vez, Filipenses 2:6-8, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não exigiu mais sangue, ele se fez o cordeiro. Ele não exigiu mais entrega, ele se entregou. Ele não pediu mais justiça, ele foi a justiça em carne. O sacrifício acabou. Azazel foi silenciado. E agora o altar está vazio, porque o Cordeiro vive. Aleluia, ele vive. Misericórdia quero e não sacrifícios, disse ele. E foi por misericórdia que ele desceu, viveu entre nós e nos amou até o fim. Azazel foi silenciado, porque quando o Cordeiro fala, até Azazel se cala. Muito obrigado por mais uma vez me acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se é novo aqui, chegou agora, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comenta aí embaixo sua opinião, dúvidas que na medida do possível eu tento responder e trago com esse vídeo que surgiu através de um comentário. Esse vídeo nasceu através de um comentário no meu último vídeo, então, à medida do possível, eu respondo, né? E falo com vocês todas as dúvidas que vocês tiverem, eu conseguindo, eu sabendo, eu respondo nos comentários ou crio um próximo vídeo para responder, assim como esse é um vídeo que nasceu a partir de um comentário. Então, comentem, deixem suas dúvidas, deixem a opinião de vocês sobre tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo hoje. Vocês concordam, vocês discordam? O que vocês acharam do romance, da parábola do Diógenes, né? Que é muito profunda e toca tanto na alma da gente. Então, deixe seu comentário, que esse vídeo nasceu de um dos comentários do vídeo sobre o segredo oculto na Bíblia. Então, seu comentário é muito importante, me ajuda a trazer novos conteúdos esclarecedores e que pode ser a dúvida de muitos outros. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha respondido suas dúvidas, que o Criador, Yahweh Elohim, e o Cordeiro, Yahushua HaMashiach, abençoe e guarde a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Quero mais te conhecer.